but Americans had yet to fully embrace it as their breakfast of choice. Enter Edward Bernays, the man who turned bacon and eggs into an American tradition. Na década de 20, ele passa a trabalhar para uma companhia que vendia bacon e que estava muito mal das pernas, não conseguia vender o bacon. Bernays passa a estudar o público-alvo e perceber que o americano tinha uma noção de que um café da manhã mais leve era mais saudável. Então, ele contrata 5.000 médicos e compra todos eles para assinar uma declaração de que, na verdade, o café da manhã reforçado perfeito era ovos e bacon. E sim, o imaginário de café da manhã americano, aquele que você se empaturra toda vez que você vai num hotel e quer se dar bem, vem daí. A venda de bacons explodiu depois disso. Ou seja, anota aí, se lavagem cerebral não funciona, criar uma figura de autoridade médica e divulgar na imprensa nacional de modo massivo, funciona. Feito esse sucesso, Bernays passa a chamar ainda mais atenção. Em 1927, ele é procurado pela companhia de cigarros Lucky Strike. A marca estava com 2 problemas que não conseguiam resolver. Primeiro, uma dificuldade de atrair o público feminino, porque até esse momento, fumar para as mulheres era visto como algo secreto e escondido. E depois, porque a embalagem era verde, estava fora de moda entre as mulheres e lembrava muito o verde militar. Bernays decidiu que o melhor jeito de resolver esses problemas era festa e empoderamento. Conta pra gente qual a importância do evento como esse para vocês mulheres, que a gente viu que empoderamento não faltou aqui. Pois é, aqui são mulheres poderosas, empoderadas, trazendo mais mulheres ainda para o nosso canto, para o nosso espaço. Eu acho que a Ruby Rose foi muito feliz em trazer mulheres muito diferentes. Mas é porque isso tinha um contexto. Até aquele momento, o cigarro era visto como um claro marcador de gênero na sociedade mundial. Fumar era meio que a extensão da vida natural do homem aventureiro e refinado. Marcas que tem até hoje, como Camel, Chesterfield e tudo mais, começam a usar a propaganda que colocam tipos de homem em seus anúncios, associando o seu estilo de vida à liberdade e o fumo. Alguns anos antes disso, em 1889, a Liga Anti-Cigarro de Chicago foi criada por uma mulher, assim como o Conselho Nacional de Mulheres, que lutou por leis para banir a venda de cigarro para mulheres. Então a noção das mulheres fumantes ligadas à pornografia, à prostituição e tudo mais, era endossada pelas próprias mulheres. As únicas que fumavam em público, por exemplo, eram as figuras das melindrosas. Esse tipo de estilo de vida de mulher que desafiava os padrões e colocava a feminilidade à margem, questionava essas questões tradicionais. A partir ali dos anos 15, os anos 20, a Vogue passa a lançar revistas colocando essas melindrosas como descoladas, como legal. Começa a mudar e se questionar o fator de gênero dentro dos fumantes. Faltava algo. Faltava uma faísca que acendesse esse tabaco, uma campanha. Cigarettes used to taste lucky still. What do you think? Estamos em Nova York, domingo de Páscoa de 1929. Nesse dia, um grupo de quase 50 mulheres partiu em direção às ruas para protestar contra a desigualdade de gênero, reclamar pelos seus direitos. Mas ao invés de carregar cartazes, elas seguravam cigarros nas mãos. O ato, na verdade, não era orgânico e foi obviamente arquitetado por Bernays, que contratou essas mulheres e aproveitou o sucesso da mídia que reclamava da ação para chamar aquela campanha de Torches of Freedom, Tochas da Liberdade. Sim, ele comparou mulheres fumando à Estátua da Liberdade. No dia seguinte, estava em todos os jornais. Mulheres lutam pela ampla igualdade de gênero e fumar é o novo legal e moderno para as mulheres. Inocentes? Bem intencionadas? Manipuladas por um homem? Não sei. Mas o fato é que Bernays usou literalmente do desejo das feministas de se libertarem das convenções da sociedade patriarcal para fundar um novo mercado na indústria americana de tabaco. Os lucros da Lucky Strike subiram aproximadamente 200% nesse ano, dando carga total para os projetos de Bernays. A Lucky Strike realmente botava muita fé nele. Então, muita propaganda de cigarro com mulheres no cinema passa a aparecer. Ele pagava a Hollywood para inserir mulheres fumando nos filmes e também nas festas e eventos da alta elite cultural. Essa ideia associaria o uso do fumo à chiqueza, ao luxo, à luxúria. Tínhamos atletas fumando, modelos fumando, seduzir o espectador para uma vida perfeita a partir do ponto estético de brincar com o controle da mente com o cigarro. Tal qual as estratégias de guerra psicológica que falamos tanto no episódio 1.
Em 1925, a campanha avança para algo ainda mais bizarro. Eu tô me segurando para não rir porque é engraçado de desesperador de tão absurdo. Aí ele fala que as minas têm que fumar para emagrecer porque o homem fuma e é magro. Essa é a ideia. Ele contratou uma moça chamada Lady Grace Drummond Hay, que era uma jornalista britânica e que tinha se tornado a primeira mulher a viajar pelo mundo de Zeppelin. Ou seja, uma mulher aventureira, de liberdade, que ia contra os padrões e fumante. E aí ele colocou ela pra falar essa fala aqui, ó. Abre aspas. O fato de não ser permitido eu fumar dentro dos Zeppelins só aumentava o meu apetite por um Lux Strike. Oh, que bom, foi o primeiro que provei. Eu estou realmente interessada no Lux Strike. O sabor torrado é encantador. Eu fumo um Lux Strike ao invés de comer doces. Isso é o que muitos homens vêm fazendo ao longo dos anos. Eu acho que o tempo de nós mulheres fumarmos Lux Strike pra parecer magra chegou. Tá ligado? Olha que absurdo o argumento dele, mano. Que absurdo o argumento dele, velho. Sim, o argumento do anúncio é que os homens fumavam ao invés de comer doce e estavam magros. Portanto, pra se igualar e desafiar o patriarcado, as minas tinham que fumar. E pior, deu certo. Aí, só faltava resolver o segundo problema, a tal cor verde da marca, que funcionava para os homens por causa do militarismo, mas não funcionava para as mulheres. Então, o que ele fez? Se o problema era a moda, vamos entrar no mundo da moda. O verde passa a ser o fashion do ano em Nova York. Bernays organiza eventos e bailes beneficentes, chama atores, atrizes, celebridades, todo mundo usando verde para promover o verde como a indústria da moda. O verde ganha prêmios em todos os lugares, passa a ser usado por outras marcas e, de repente, mulheres estavam comprando Lux Strike por causa do verde, segundo elas. E é claro, sem se esquecer da parte médica. Os anúncios da Lux Strike diziam: esse cigarro é recomendado para gestantes por 20.679 médicos, que dizem que Lux Strike são menos irritantes. Sim, cigarro pra grávida. É lógico que é óbvio que a ideia de fumar e ser livre é algo completamente irracional e absurdo. Fumar só deixa as pessoas sem fôlego, fedendo e ninguém quer ficar perto. Mas e daí? Cara, você fuma, meu irmão. Quem é você? Sol é vida! Depois desses pseudos eventos, de investir pesado em propaganda, de entrar no cinema e, sobretudo, no imaginário das pessoas, se alguém criticar, melhor. É burburinho e sucesso. Marketing do absurdo dos anos 20. Isso inaugura, na verdade, uma guerra na indústria do cigarro. Várias outras empresas passam a se comportar da mesma maneira. E por uns 40 ou 50 anos, a tônica da indústria dos cigarros vai bem nessa linha. A guerra de propaganda entre os tabacos poderia ganhar um episódio especial só pra ela. Por isso, inclusive, se você nasceu até final dos anos 90, com certeza você lembra da força do cowboy da Marlboro no imaginário popular. It's the brand that won the West and the rest of the country too. Come to where the flavor is. Come to Marlboro Country. Ou se lembra da frase brasileiro só quer vantagem do jogador Gerson? Por que pagar mais caro se o Vila me dá tudo aquilo que eu quero de um bom cigarro? Gosto de levar vantagem em tudo, certo? Leve vantagem você também. Cala a boca, meu irmão. Você fuma, cara. Que era para uma venda de cigarros. Então anota aí de novo. Se lavagem cerebral não funciona, espaço de pertencimento não espontâneo funciona. Coerção social de replicação de grupo funciona. Tornar coisas venenosas em descolada funciona. Bernays lança o livro Propaganda, um manual de doutrinação política e ideológica que faria de Bernays o pai da propaganda moderna. E se você pensa no Goebbels, o grande ministro da propaganda da Alemanha nazista, bom, ele lia Bernays de cabo a rabo. Segundo o próprio Bernays, que contava isso com orgulho e rindo em entrevista. Seu objetivo, de aplicar a compreensão da mente do seu tio, sem ética, para tirar a economia do campo das necessidades e a colocá-la no campo dos desejos, foi muito bem executada. É no campo das imagens, das emoções e na criação dos desejos o melhor e mais eficiente jeito de criar, controlar e persuadir as massas. Se algo virar descolado, cool, fashion, trendy ou ainda sagrado, santo, místico, pronto. É o suficiente para as pessoas quererem seguir uma tendência, replicar, imitar. Cultura do desejo. E esse desejo pode inclusive tratar do desejo pela morte, pelo vale tudo. Tudo mesmo.